Eu não acredito que retirar direitos garantidos, como férias e 13º, fazendo com que o trabalhador exerça a sua função de trabalho de 12 a 14 horas por dia, 7 dias por semana, seja autonomia. Para mim, isso é precarização. A informalidade, eu acredito que é uma maneira de colocar o pão na mesa, né? É uma oportunidade de renda extra, uma renda adicional ou até mesmo a principal renda da casa. A gente avançou muito, né? Nas formas de trabalhar, a questão da capacitação. Eu acho que a gente está com mais possibilidade de realizar nossos sonhos. E eu acho que isso é muito poderoso, né? Se a gente pensar em gerações anteriores, onde a gente tinha aquele formato mais engessado de trabalho, em que você tinha que completar o ensino médio, ir para a universidade, hoje em dia a gente tem outras possibilidades. Mas eu também acredito que a gente precisa daquele mínimo para garantir uma boa qualidade de serviço para o trabalhador. Eu acredito que esse mínimo que você está falando, ele é uma educação básica de qualidade, ou o mínimo mesmo lá na saúde, na segurança, para que as pessoas possam caminhar, correr atrás das oportunidades com suas próprias pernas. Eu venho de uma família de empreendedores lá na Zona Norte, e todas as vezes que eu empreendi, tanto um trabalho digital quanto uma loja física, eu me senti muito sozinha em relação ao poder público, de como eu poderia avançar no meu trabalho, de como ele poderia ser melhor para as pessoas. E às vezes eu acho que quando a gente tira essa obrigatoriedade de regulamentar alguns serviços, faz com que tanto a gente perca a qualidade desse serviço, tanto a gente faz com que o empregador, o trabalhador, se sinta sozinho. Se eu não tenho a qualidade de empreendedorismo no meu trabalho, como que eu vou contratar uma mão de obra qualificada para também agregar valor a esse serviço? Essa conversa sadia entre o cara que quer empregar e o que precisa do emprego, ela é fundamental. O Estado, atrapalhando, regulando muito, ele acaba complicando, agravando mais ainda esse problema. Porque quando você regula, o cara que está empregando, ele paga menos para esse cara que está empregado e ele emprega menos pessoas. E você falou de empreender, né? Eu acho muito bacana. É essa saída, é a liberdade. As pessoas precisam ter liberdade para gerar riqueza. Em Araraquara, nós temos um aplicativo lá, chama BibiMob. É uma população em Araraquara de aproximadamente 230 mil pessoas. Lá temos 270 motoristas desse aplicativo, né, e aproximadamente 7 mil pessoas utilizam esse serviço. Eles cobram de 5% a 7%, é menos que o Uber. Então a gente percebe que se tivermos uma opção, tiver essa liberdade, o cara não está obrigado a trabalhar somente no Uber ou no 99 Táxi. Ele, lá na cidade de Araraquara, ele consegue trabalhar por uma plataforma que cobra menos, então sobra mais grana para ele injetar na economia. Lá na Brasilândia a gente tem o Ubra, porque a gente tem esse problema, né, dos aplicativos que eles não chegam nas periferias. Eu acho que a economia criativa está aí para a gente conseguir desengessar, né? Não acho também que o poder público tem que engessar essa liberdade que o empreendedorismo traz. Mas, ao mesmo tempo, os motoristas do Uber, eles acabam tendo que estar em outros aplicativos, porque a demanda não é o suficiente para que eles consigam colocar o pão na mesa. E eu acho que aí a gente tem um ponto um pouco mais crítico do debate, que é, com essa porcentagem tão alta dos aplicativos, acaba forçando o trabalhador a ter que trabalhar muitas horas por dia, em que às vezes acontecem acidentes, você coloca a vida daquela pessoa em risco, para ela ter o mínimo. Será que esse mínimo não poderia ser garantido? Tanto em Nova York quanto na Inglaterra, eles tiveram que garantir esse mínimo, inclusive porque as condições estavam muito exaustivas de trabalho. Na Inglaterra eles avançaram um pouco mais, assim, eles têm um salário mínimo hora, que o sistema, né, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente faz por mês, eles fazem por hora. E além de garantir lá um valor mínimo por hora, porque a pessoa também tem que conseguir se planejar, né? Como ela vai conseguir planejar uma vida? Como ela vai fazer dessa sua principal fonte de renda, sendo que ela sai de casa sem saber o quanto ela vai ganhar naquele dia ou o quanto ela vai fazer naquele mês? Como ela consegue ser esse provedor da casa sem planejamento? Acho que isso é muito complicado também. E aí lá na Inglaterra eles fizeram tanto essa hora, esse valor mínimo por hora, quanto férias e aposentadoria. Um outro ponto que a gente tem que refletir é
o quanto a gente vai deixar isso perdurar como uma principal atividade. Porque eu acho que encarar isso como um empreendedorismo, de ser seu próprio chefe, é muito superficial. Porque ela acaba sendo demandada pelo algoritmo do aplicativo, né? A gente tem que também provocar os aplicativos, né? Além de provocar o setor público assim, galera, vamos regulamentar, porque pra mim eu acho muito ruim o serviço não regulamentado. Então, galera, vamos regulamentar e garantir o mínimo sem engessar o serviço? Beleza. Aplicativos, como que vocês vão dinamizar também essa questão para que o empregador consiga ter mais qualidade de vida? Então, Gabi, eu acredito que os problemas na sociedade são infecções, né? A gente tem ter o analgésico para ir de imediato na dor e na febre e depois, a longo prazo, o antibiótico para combater a bactéria. E agora, no momento que as pessoas precisam de emprego, principalmente durante uma pandemia, é muito importante essa oportunidade dessa renda. Porque amanhã ou depois, de repente, um robô que vem te buscar no carro, quando você chamar pelo aplicativo. Então, essa profissão não vai se perdurar. E quando eu coloco a longo prazo, é o quê? É o Estado dar o mínimo que você falou, com qualidade para as pessoas, para elas prosperarem. Por exemplo, o curso profissionalizante. Na Alemanha, 90% dos cursos profissionalizantes são baseados em trabalhos que existem. Aqui no Brasil, a gente coloca uma obrigação de correr atrás de um diploma, sendo que de repente nem vai ter aquela profissão. 20% do nosso curso profissionalizante é baseado em trabalho. Então, a longo prazo, a gente precisa investir muito nesse mínimo que você cobra, para que as pessoas realmente tenham uma boa base para correr atrás de uma oportunidade, não só no mercado de trabalho, mas também numa universidade pública, de uma função que realmente vai fazer sentido na vida dela, como um economista, um médico, um engenheiro. Esses cursos são muito difíceis para quem não tem uma base. Se a gente pensar no que o Estado poderia fazer, era um transporte público de qualidade, como existe no Japão. Então lá o Uber não faz sentido. Aqui faz sentido porque falta renda e a gente não tem um transporte de qualidade. Mas aí a gente tem um exemplo de uma cidade que eu citei, que é Nova York. O metrô funciona muito bem. O ônibus lá também funciona muito bem. E mesmo assim a gente tem uma das maiores taxas de aplicativo possíveis no mundo, né? Obviamente, o setor público precisa melhorar o transporte coletivo. E a questão de mobilidade é uma questão aqui que eu tenho certeza que a gente concorda. Sim. Que a gente está anos atrás de muitos países e a gente precisa desenvolver, porque isso também está ligado à qualidade de vida das pessoas. As pessoas hoje, elas trabalham mais de 2 horas, né, da casa delas. E isso impacta diretamente em como a gente convive em sociedade. E a minha grande preocupação a gente teve, em meio à crise, pessoas formadas em outras profissões indo dirigir em aplicativo. Isso não é demérito nenhum, né? Foi uma urgência, foi uma crise. Mas a gente está olhando para quanto tempo essa pessoa está passando nesse lugar? A gente está olhando para como essa pessoa está vivendo? Será que regulamentar esse mínimo não faz com que a gente tenha uma base mais sólida para que as pessoas consigam avançar no médio e longo prazo? Então, mas quando a gente tem essa questão da globalização, né, que a gente evolui muito rápido, né? Não dá para prever o futuro. Eu até entendo essa sua preocupação de, nossa, todo mundo vai virar motorista de aplicativo, vão virar zumbis e bater o carro porque está trabalhando muito. Eu entendo essa preocupação, mas como eu coloquei, amanhã ou depois essa profissão nem pode existir mais. De repente vem um robô te buscar em casa. Então é um momento que as pessoas precisam aproveitar. Amanhã ou depois a gente entra numa outra discussão, mas eu não acho legal o Estado atrapalhar um pai de família, querer colocar o pão na mesa. Eu acredito que tem que ter um meio termo, se isso avançar muito e tal, para a gente sentar e discutir novamente. Mas no momento é uma opção, é uma plataforma que está lá para unir a pessoa que quer e a pessoa que tem. Não dá para colocar essa tecnologia, essa plataforma como um vilão. A gente tem que buscar outras alternativas ao longo prazo. Aí a gente começa a falar da questão do futuro do trabalho, que é como a gente enxerga essas perspectivas de futuro, como a gente prepara essas gerações para que a mão de obra seja de fato aproveitada, né, para as demandas. E aí quando você cita esse pai de família que precisa, eu acho que a regulamentação vai exatamente ao encontro dele. E aí quando a gente cruza isso com o futuro do trabalho como que a gente vai preparar essas pessoas que fizeram dessa opção do aplicativo uma opção emergencial? Eu acredito que isso é uma opção emergencial de fato. E que bom que tem uma opção emergencial,
Só que ela começa a agravar em outros sentidos quando ela não tem um tipo de regulamentação e eu começo a colocar a vida dessa pessoa em risco. E não é esse o futuro do trabalho que a gente quer para as pessoas, né? Como que a gente está preparando as nossas juventudes para que elas atendam essa demanda que está surgindo? Eu não acredito que seja com essa demanda de aplicativos. Acho muito difícil hoje a gente entrar em um Uber, a gente pedir um iFood, a gente pensar em outros aplicativos e falar qual é o seu sonho. E a pessoa fala que ela estava realizando o sonho dela. As pessoas tendo liberdade, elas conseguem gerar riqueza, fazer a diferença que a nossa sociedade tanto precisa. Quanto menos o Estado atrapalhar as ideias aparecerem, isso é muito importante. Quando você coloca esse mínimo para regulamentar, colocar taxa, quem paga isso é o consumidor final. Até a gente tem o exemplo da Uber Eats, que saiu, que representava 25% do mercado, dos aplicativos, né, que entregam comida. Por quê? Porque eles estavam sendo taxados com uma cobrança maior, né, e algumas imposições que foram colocadas. Que quanto mais você coloca imposições, mais perde o consumidor final, em questão de preço, e também de alguém querer se arriscar no negócio. Quando você diminui isso, você atrai a concorrência, você atrai mais empresas de aplicativos, essa taxa de cobrança diminui, como é o exemplo que você deu, né, lá da Brasilândia, não é isso? Uhum. E do de Araraquara que eu citei aqui. Então, as coisas começam a fluir naturalmente. Eu acho que a tecnologia veio aí para ajudar a gente em várias questões. A gente viu o que aconteceu com a questão da pandemia. Muitas empresas entenderam que com o home office elas continuam tão produtivas quanto, ou às vezes até mais produtivas, mas eu também acredito que o poder público tem que regulamentar o mínimo para que algumas garantias sejam preservadas. Esse mínimo, eu vejo que a gente tem que olhar lá para trás, que é quando a criança ela está na escola, está no berço, que a gente está pensando a longo prazo, que ela vai ter um envolvimento com tecnologia, com esporte, com lazer, cursos profissionalizantes e dentro de uma realidade que exista trabalho também. Um diploma não vai colocar comida na mesa, né? Isso é besteira. Lá nos anos 40, a CLT foi muito importante. E hoje a pejotização ela é 1/3 da carga da CLT. É interessante para quem está contratando o serviço e interessante também para quem presta o serviço, porque pode trabalhar para mais do que uma empresa e mudar de quem você quer prestar, para quem você quer prestar o serviço. Então, eu vejo que é uma evolução, não é um prejuízo. E cada vez mais a gente precisa entender que tem que ter um acordo entre o empregador e o empregado. Eu acredito que esse seja o futuro do nosso trabalho no Brasil. Eu concordo com você quando você disse que foi um avanço, porque de fato foi, né? Essas conquistas de direitos fez com que a gente avançasse em várias outras questões. Mas também a gente está falando de uma lei da década de 40 que passou por poucas revisões em 2017, que a gente ainda precisa revisar outras coisas, porque os cenários mudaram e a gente tem que adaptar também, né, as leis que foram construídas lá atrás. Muitas coisas a gente pode revisar com essa perspectiva de futuro. E hoje, quando eu vejo assim, pesquisas mostrando que 7 a cada 10 jovens querem empreender, eu vejo que eles conseguem entender que tem mais possibilidades. Por um lado, a questão da pejotização vem para suprir uma urgência, uma demanda, mas também eu vejo que se a gente não adaptar esse futuro do trabalho para profissões que façam sentido, as pessoas vão cada vez mais procurar o empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Se a gente empreende por oportunidade, significa que o Estado me garantiu o mínimo para que eu possa ir empreender e que eu tenho espaço também competitivo no privado. E aí a gente entra numa questão de como foi difícil o acesso ao microcrédito durante a pandemia e não só durante a pandemia, né? Acesso ao microcrédito é uma política que precisa ser mais debatida. Quando você começa um negócio com um crédito mínimo, viável para colocar o seu negócio de pé, é muito mais promissor aquilo de fato ser sua fonte de renda. Os números que a gente tem, né, de quantas empresas fecham no primeiro ano, é porque não tem esse mínimo. E a pessoa acaba empreendendo por necessidade, aí ela paga aquelas contas do mês, aquilo não vira um negócio rentável, ela fecha e volta para o mercado de trabalho, às vezes mais machucada do que ela entrou. Não sei se você sabe, eu venho da periferia da Zona Sul de São Paulo, tenho um projeto social há 8 anos chamado #Eu Acho um Absurdo, e fez muita diferença durante a pandemia. Que não se vence pobreza com mais pobreza, né? Você cobrando mais. Então, deu match aqui, ó.
Não mete. O que a gente precisa é o quê? É de investimento e apoio para essa micro e pequena empresa, para esse cara que não só o que está querendo tirar esse projeto do papel, mas também apoiar projetos que já existem. Segundo o Data Favela, 76% das pessoas ou têm um pequeno negócio, ou já tiveram, ou pretendem ter. Né? E esse mesmo Data Favela aponta que a periferia, a favela em si, ela gera aproximadamente por ano 180 bilhões de reais. Então, a gente precisa colocar aí algo para potencializar. E é o apoio, né, para saber como que tem que fazer, de que jeito que a gente vai fazer, e o apoio financeiro também, que é muito importante. Sem grana a gente não tira projeto nenhum do papel.